Ok, Luiz. Boa noite, pessoal. Boa quarta-feira para todo mundo. O mundo muito agitado, muito confuso, muitos conflitos, muitas coisas, mas vamos aqui tentar conversar. Eu fiz uma experiência que me motivou a montar a pauta dessa nossa conversa de hoje. A experiência foi a seguinte: o Centro Fashion, que é um shopping que atende pequenos fabricantes, médios fabricantes, que vendem para lojistas, né? Fez uma semana de moda com muitas palestras, 2 dias de palestras exclusivas para os permissionários. E aí eu fui um dos convidados para palestrar sobre identidade corporativa, claro. E aí eu fui montar essa palestra e o que eu quero compartilhar hoje com vocês é exatamente essa experiência que eu tive, que eu achei bacana, porque assim, no processo de amadurecimento da minha própria cabeça para construir o que é o Cresça e Apareça hoje, eu vim tentando fugir um pouco da linguagem que é usual no universo do marketing e no universo publicitário. Essa linguagem ela é mais ou menos próxima do nosso cotidiano, nas agências, nos veículos de comunicação e no marketing dos anunciantes, mas ela não é da realidade do pequeno empreendedor. Esse pequeno empreendedor, ele não tinha, antes, quando a vida era só offline, ele não tinha acesso a esses fornecedores de comunicação. Ele não tinha acesso a agências, não tinha acesso a profissionais de produção, porque produzir um vídeo era algo caro, muito sofisticado, equipamentos pesados, grandes e tal, não é a praticidade de hoje com o custo de hoje. Então, assim, eu tive que começar a enxergar o seguinte: existe uma realidade hoje, a tecnologia trouxe isso com a internet e com os equipamentos, e aí isso começou a me influenciar cada vez mais para estruturar o Cresça e dar esse foco na possibilidade do pequeno e médio, do micro e pequeno empreendedor ter acesso a esse conhecimento e poder praticar isso. E eu fui ficando convicto também de que a construção da identidade, a implantação dessa identidade e, consequentemente, a construção e consolidação de uma imagem, a imagem que o cara quer, isso seria possível numa pequena empresa. E eu fui percebendo, por algumas consultorias e por alguns exemplos, que não é só possível, na verdade, é viável, financeiramente viável. E eu comecei a bater num bordão: o que importa não é o tamanho da verba, o que importa é o tamanho da ideia. E aí eu quero agradecer aqui a Raquel Gifone, que é do marketing do Centro Fashion, para quem eu fui recomendada pelo Caio Belo, da Bravo BBG, uma agência que eu curto muito, acho muito bacana, e ao pessoal que produziu o evento, que foi bacana, que foi legal. Acho que foi uma atitude muito interessante, estratégica do Centro Fashion de fortalecer os permissionários com conhecimentos. Para você ter uma ideia, as palestras iam de identidade corporativa à estamparia digital, vários assuntos foram abordados ali e com certeza todos eles muito bons para abastecer o cara de ferramentas que poderiam torná-lo mais competitivo, mais produtivo, mais lucrativo, mais interessante. Bom, quando eu fui fechar o conteúdo da palestra, eu fui ficando convicto de algumas coisas que eu resumi numa frase que era mais ou menos assim: nunca os pequenos empreendedores foram tão favorecidos pela tecnologia para fomentar, incrementar, crescer, consolidar seus negócios. E isso é verdade. Nos dias de hoje é possível que o pequeno empreendedor, ele tenha uma pose, uma imagem de grande, com atitudes de grande. Se ele escolher legal, o que faz a cabeça do dono, o que faz a cabeça dos seus principais colaboradores, dos seus clientes, e fechar isso numa identidade, preparar, implantar, isso se consolida e se transforma numa imagem que vai ser exclusiva dele. Isso é possível, é viável no pequenininho. Essa foi a grande empolgação que eu tive, que eu fui tomado, porque quando eu comecei a me expressar na palestra, comecei a trocar ideia, eu fui enxergando assim: gente, isso aqui é o caminho para o pequeno empreendedor. Aí eu fui montar uma palestra
tentando seguir um raciocínio. Então vamos lá. O que é que esse cara, pequeno empreendedor, o que é que ele tem mais de desesperador na cabeça? Vamos usar uma linguagem de hoje. Quais são as suas maiores dores? Então, eu comecei a pensar assim, eu quero pegar o cara que vai da dor do curto prazo e a dor do longo prazo. Quem está aqui no curtíssimo prazo, a principal dor é, eu estou vendendo no almoço para pagar o meu jantar. Aí o cara vai, no curto prazo, eu estou querendo aumentar vendas, no médio prazo, eu estou querendo sobreviver, aumentar vendas, manter ou melhorar a minha margem de lucro, no longo prazo eu estou querendo aumentar vendas, melhorar a minha margem de lucro, conquistar melhor colaboradores, manter e atrair, manter os clientes atuais, aumentar o seu ticket médio e atrair novos clientes. Então, assim, eu já estou falando em tamanho de empresa que já tem o seu próprio departamento de marketing, com várias pessoas, que já tem uma estrutura e uma intimidade no relacionamento com as ações de marketing, as ações de comunicação. Esse cara já deveria ter ou está preparado para ter uma identidade e ser consolidado de uma maneira mais rápida. Mas o pequeno empreendedor que está lá no começo, no curto prazo, se ele pensar que em todos esses momentos as preocupações são muito parecidas, ele vai pensar que a identidade, por não ser onerosa, ela vai trazer mais vantagens para que ele já comece de uma determinada maneira. Então vamos lá. O que existe em comum em todos eles? Aumentar vendas. Aumentar vendas, como é que a gente resolve isso? Como é que acontece um aumento de vendas? Ou você aumenta o ticket médio do cliente, ou você conquista novos clientes. As empresas precisam permanentemente batalhar para que essas duas coisas aconteçam. Que o mesmo cliente consuma um pouco mais e que novos clientes venham. Esse é o desafio número 1. Para aumentar a margem de lucro. Às vezes você tem um aumento de vendas, mas o teu lucro continua o mesmo ou até mais baixo. Mas para aumentar a margem de lucro, você tem dois grandes caminhos. Você tem atitudes na gestão que vão fazer com que você reduza seus custos e aí haja alguma sobra. Então você tem redução de pessoal, você tem redução de estrutura, você tem redução na locomoção, na gestão. Você tem um monte de coisa que você pode fazer para isso. É um lado da coisa. Qual é o outro lado? Você tem encantamento de clientes. Temos hoje pesquisas indicando que um cliente, quando vai comprar o mesmo produto ou serviço, ele, se vai numa empresa, numa loja, que ele gosta, que ele admira, que ele respeita, ele tem predisposição para desembolsar até 17% a mais, pela mesma coisa que está em outros locais pelos quais ele não tem atração nenhuma. O que isso significa? Que começa na vida desde o pequeno empreendedor. Significa o seguinte: eu tenho que batalhar para que o meu cliente continue, eu tenho que fidelizar clientes, eu tenho que batalhar para conquistar novos clientes, eu tenho que encantar clientes para que a minha margem de lucro melhore. Essas três coisas elas estão em todos os tamanhos de empresa. O que o mundo está indicando hoje a respeito disso? Está indicando o seguinte: se eu tenho essa equivalência entre as minhas atitudes nos produtos, nos serviços, nos colaboradores e isso forma a minha imagem, eu consigo fechar esse ciclo, porque eu tenho atração, eu exerço uma atração suficientemente forte para pegar o meu cliente atual e ele exercer a compra por impulso. Posso ter um aumento no ticket médio dele. Eu atraio clientes novos e correspondo quando ele chega no site, no e-commerce ou na loja e confirma que a imagem tem procedência na realidade, esse cara se encanta, né? Então eu tenho a retenção de clientes, eu tenho
a conquista de clientes e eu tenho a possibilidade desse cliente empolgado comigo me pagar até a mais. Então eu fujo daquela guerrinha do preço baixo, posso praticar o preço premium e faço isso. Por quê? Porque essa identidade permite. E é claro que aqui eu quero inserir um personagem que eu não tinha falado e que é fundamental nesse processo inteiro, que são os colaboradores. Os colaboradores, se eles estão empolgados com essa identidade, eles vão passar isso para as pessoas. Quando eu cheguei lá para ficar no ambiente que ia ter as palestras, as exposições, eu fui, isso foi na praça de alimentação do shopping, aí eu fui num local chamado Cafezinho Cearense. E a senhora super simpática, a gente começou a trocar ideia lá, isso aqui é bacana, como é que é você aqui, não sei o quê, eu quero um café assim, eu quero um café assado, e a mulher simpática, super sorridente. E aí, eu falei, ela me perguntou, você vem aqui hoje no evento aí, você está aí, você tem loja? Não, eu vim aqui fazer uma palestra. Ela me perguntou, e como é que é esse lance da sua palestra? Eu falei, eu vou falar sobre identidade corporativa. Ela me perguntou assim o que era e tal. E aí eu pensei assim, como é que eu vou explicar para ela? É um teste para mim a respeito da percepção do contexto de identidade. Vou aproveitar esse momento agora. E eu pensei, como é que eu explico para essa senhora o que é esse lance da identidade? Aí eu falei para ela, olha, imagine o seguinte, você tem aqui o cafezinho cearense, está aqui sua fachada, está pintada e tal. Na parede, ela tinha uma nuvem que tinha várias palavras e as maiores eram café, simpatia, amor, as 3 maiores. Aí eu peguei aquilo como gancho, registrei e aí comecei a conversar com ela. Falei, olha, é o seguinte, você está aqui na praça de alimentação, tem 3.000 lojas lá embaixo que as pessoas ficam correndo, circulando e tal. E vamos supor que você queira incrementar o seu movimento aqui. E você faça um panfletinho e mande distribuir lá embaixo para aquele monte de gente que está comprando. E você põe assim, o café com o melhor sorriso da praça. E manda distribuir. As pessoas não conhecem você, vão para lá. Então vamos supor o seguinte, ela chega com um panfletinho na mão e vai. Você tem café aí? Tenho. Que café que você tem? Só tem expresso. Ou tem expresso e tem coado. E tem açúcar? Não, só tem aspartame. O tom da resposta é esse. Ela, como é muito simpática, ela começou a sorrir. Eu falei, olha, se você responde assim para essa pessoa, aquilo que você escreveu no panfleto, que é a imagem, não vai ter correspondência na sua vida real. Essa pessoa que vai chegar no seu cafezinho aí e ela vai olhar para você e vai ficar frustrada. Caramba, que café com um sorriso mais bacana da praça. É mentira, de propaganda enganosa esse negócio. Alguém que realmente ficar indignado com isso, for apaixonado por café e por sorriso, vai gravar um vídeo e vai dizer, tá vendo esse folheto aqui, ó? Pois eu cheguei lá, não é nada disso, é o contrário. Aí falei assim, agora vamos supor que você faça isso que você na realidade faz, que é essa simpatia que fez eu ficar aqui conversando essa história toda com você. Você tem esse sorriso bacana tudo, eu vejo lá embaixo isso, venho, pego o panfleto, chego aqui, você me recebe da forma como você está recebendo aqui, com toda naturalidade, autenticidade, eu fico encantado e falo, caramba, eu vim pela propaganda e encontrei aqui o que a propaganda dizia. Você constrói a identidade da empresa. Perfeito, show. Agora vamos supor que você saiu e ficou tua colaboradora. E a tua colaboradora não está na mesma vibe que você. Ela vai derrubar a tua imagem. Porque ela não vai ter no comportamento, que seria a identidade da empresa, algo que corresponda ao sorriso mais bacana da praça. Aí eu falei, então é sobre isso que eu vou falar. A minha palestra vai ser sobre isso. Eu vou explicar que você, pequenininho aqui, você tem mal a grana para fazer esse folhetinho distribuir internamente no shopping. Esse teu esforço de comunicação, se você tiver uma identidade definida e você praticar, ele vai ser a melhor e mais autêntica propaganda que você tem. Eu achei isso fantástico, porque ela ficou super empolgada com essa história e aí, para mim, foi uma comprovação de que esses pequenos insights, essas pequenas coisas ligadas a comportamento,
elas garantem que as empresas entreguem alguma coisa mais do que produto e serviço. Eventualmente, se a máquina não estiver muito quente, o cara vai experimentar e vai dizer, puxa, não está tão quente, mas é tão legal que eu vou aguardar você esquentar um pouquinho mais, ou vai estar perdoado, dei azar, porque hoje não funcionou direito isso aqui, eu volto. Então, assim, eu achei bacana essa percepção dela e onde eu consegui ir enxergando a quebra desse tabu de que marketing e comunicação é para empresas a partir de um determinado tamanho e de um determinado recurso específico para aquilo. Não é. Qualquer empresa de qualquer tamanho pode se beneficiar de definir uma identidade, praticar e aquilo ser a grande ferramenta que vai projetar a imagem que ela quer ter. Isso eu achei fantástico, achei muito legal. A chave para mim é essa história do folheto, essa história de contar o cafezinho mais gostoso da praça, virou a diversão na hora, tinham mais duas pessoas juntas que a gente começou a sorrir mesmo, virou um sorriso bacana e para mim virou uma comprovação assim muito legal. Esse é um caminho certo. Eu fiquei feliz de constatar, junto aos pequenos, eu já tinha visto isso na Mercadap, que eu já contei aqui na semana passada, nossa referência com ele, que é uma empresa super pequena, uma startup iniciando a vida e que está tendo adotando uma identidade que é bacana. Isso foi legal. Então, para mim, assim, perceber que a identidade é algo que possibilita ao pequeno empreendedor partir para a ação, que é acessível, que é viável, rapidamente ele comprova o tanto que isso funciona, porque não demora muito, ele percebe de imediato que isso funciona legal. Isso é muito bacana, isso é legal. A gente costuma ver os exemplos nas empresas grandes. Eu tenho algumas que eu cito que eu acho interessante. Eu vou falar de uma que está acabando de fazer uma ação aqui no Brasil que tem coerência com algo de alguns anos atrás. Coerência com o respeito ao consumidor. Eu tinha comentado uma outra vez aqui que a tendência da propaganda era informar o consumidor, convencê-lo de alguma coisa, mas na empresa não se colocava como parceira desse cara. Ela se colocava como provedora de certos sentimentos, de alguma coisa, e entregava o que bem entendesse. Isso alterou. O que a gente tem hoje, de verdade? Empresas tentando interagir. Relacionamento, em vez de comunicação, propaganda, relacionamento com todas as áreas, relacionamento com pessoas, relacionamento com seres humanos em papéis diferentes. A Corona, cerveja mexicana, saborosa, quando eu bebia, eu gostava da Corona. A Corona lançou em alguns países um projeto, Parley with Ocean, que era promovendo discussão sobre os oceanos, e aí a partir daí recolhimento de lixo, já recolheu mais de 1,5 tonelada mundo afora. Esse projeto bacana chegou em janeiro no Brasil. E agora, com esse incidente aqui nas praias do Nordeste, a Corona acionou seus colaboradores e eles estão junto com essa enormidade de voluntários brigando para tentar limpar as praias do Nordeste, eles estão lá fazendo esse tipo de coisa. Isso é uma atitude bacana? Pode parecer oportunista porque está surgindo agora e tal, pode, mas não é o caso da Corona. A Corona tem um histórico de respeito à forma como o consumidor se sente e pensa que é legal. Vou lembrar para vocês uma ação que eu falei numa palestra ano passado, citando a Corona e a Diesel, que é a seguinte: em respeito ao meu consumidor, eu, empresa, chego até a peitar ideias ou formas de pensar de governos, de pessoas relativamente importantes. O Donald Trump estava em campanha e tinha lançado a ideia de construir um muro separando os Estados Unidos do México. O tema da campanha do Donald Trump era America Great Again, América Grande de Novo. E saiu com a campanha. Corona, mexicana, pegou esse gancho e fez um vídeo lindíssimo dizendo, grande de novo, América Grande de Novo, nós já somos grandes, nós somos
um dos maiores continentes, nós vamos do Polo Norte ao Polo Sul do país, temos cores, temos diversidade cultural, temos arte, e apresenta o negócio todo e no final fala, desfronteiriza-te, quer dizer, abre as fronteiras, não tem que ter muro, tem que ter ponte, tem que ter isso tudo. A empresa que está hoje ajudando o nordestino a limpar as praias, a cerveja que está com seus colaboradores voluntariamente fazendo isso lá, é a mesma que foi comprar essa briga de que não precisa de muros, precisa de pontes. Isso tem uma coerência de atitude. Eu estou do lado do pensamento das pessoas que querem construir um mundo mais limpo, um mundo mais saudável, um mundo mais bacana, um mundo mais próximo. Isso é identidade, né? Isso é bacana, isso é legal. Então, assim, se você pegar a ideia do sorriso do cafezinho cearense lá dentro do Centro Fashion, que é pequeno, é um box que está lá servindo cafezinho, serve algumas refeições, mas é micro, mas está lá que pode estar encantando as pessoas na prática, com esse exemplo que eu falei aqui. E você pega a cerveja Corona, que tem a sua participação no mercado, é bem sucedida, é apreciada e é respeitada. As duas empresas podem estar com a mesma imagem de respeito junto aos seus consumidores, porque praticam algo que elas definiram como forma de ser. Isso é apaixonante, isso é legal. E isso, eu tenho essa convicção, a democratização do acesso e a informação e a instantaneidade da informação que a tecnologia trouxe e colocou no bolso das pessoas, isso é a grande oportunidade que a pequena empresa tem de, ao definir uma identidade, se colocar de forma tão brilhante, tão respeitosa, tão admirada quanto as grandes empresas. E vai praticar as mesmas coisas, vai poder manter a sua margem de lucro, porque vão pagar com prazer, vai manter clientes, vai manter colaboradores, vai traçar um caminho que faz uma blindagem para essa empresa, ela fica num nicho em que ela está protegida pelo afeto das pessoas. É fantástico poder pensar que no Brasil, onde tem 85% das empresas são micro, onde 65% da mão de obra formalmente contratada está nas micro e pequenas empresas, onde 25% do PIB de comércio e serviço está nessas micro e pequenas empresas. Esse número gigantesco de empresas, individualmente, não podem nada, mas no coletivo representam isso tudo. Só que agora, individualmente, elas podem cuidar desse lado delas através da implantação de uma identidade e da otimização do uso nas redes sociais. A identidade vai ser a grande fonte de inspiração ou de um departamento de marketing, se ela já tiver, ou do seu fornecedor de comunicação, porque a empresa, a senhora lá, dona do cafezinho cearense, vai dizer para ele, meu filho, eu quero que você ponha nas minhas redes sociais que esse sorriso aqui, ele acontece de verdade. Olha o que essa cliente acabou de gravar aqui. Olha o depoimento da minha colaboradora, que disse, gente, eu estou feliz porque eu nem gosto muito de café, mas aqui é sorriso toda hora, é sorriso da minha patroa, é sorriso das pessoas que chegam, porque a gente faz as coisas bacanas para sorrir. Você imagina o valor que isso tem para o negócio, né? É um valor que mexe com o lado afetivo e justamente por isso impulsiona o dinheiro que sai do bolso usado com prazer pelas pessoas. Eu queria lembrar a vocês aqui uma coisa que é a seguinte, na próxima semana, quarta-feira, não vai ser a nossa live, vai ser na terça, um dia antes, na terça às 19 horas. E a gente vai fazer essa alteração aí na data. Se alguém quiser trocar alguma ideia, conversar sobre isso, pode deixar sua mensagem ou a gente responde. Agora já estamos encerrando aqui, pode mandar mensagem que a gente depois retorna, troca uma ideia, conversa. Agora, o que eu acho que, para mim, essa experiência no Centro Fashion foi fantástica. Eu tive
um retorno das pessoas legal, do ponto de vista de compreensão da identidade. Elegi essa historinha, essa conversa minha com a dona do cafezinho cearense, para ilustrar o tanto que é singelo descrever uma identidade em ação. Como que a gente exemplifica? É um panfletinho que está lá embaixo, que vende uma ideia que, se a pessoa chegar e não encontrar, aquilo se desfaz, frustra e não vai trazer aquele cliente de novo de volta. Ou se consolida e dá repercussão bacana. Isso é muito legal, isso é muito bom. E aqui eu acho que o recado que eu considero mais relevante, mais significativo é esse. Para a pequena empresa, a tecnologia, especialmente na internet e nos recursos de produção, ela permite que essa pequena empresa tenha pose de empresa grande, tenha consistência de empresa grande, moderna, antenada, claro, e possa fazer isso com a verba que dispõe, porque o que realmente interessa não é o tamanho do dinheiro, é o tamanho da ideia. Estou super feliz de estar batendo esse papo hoje aqui sobre isso, porque caiu mais ainda a ficha da minha consciência sobre essa realidade. É o grande momento das micro e pequenas empresas se colocarem no mercado muito bem e continuarem dividindo esse bolo de uma forma brilhante. Quero agradecer a atenção de vocês, desejar uma boa noite para todo mundo, que todo mundo tenha paz, que todo mundo malhe bastante, porque é bacana malhar o corpo e malhar o cérebro. Faz bem para todo mundo. Agradecer ao Henrique aqui a companhia e o suporte todo que ele está dando aqui para mim, para a gente trocar essa ideia e dar uma boa noite para vocês. Valeu, muito obrigado.